Olá, bom dia. Jesus é o Senhor, em nome dele, Jesus. Comecemos nossa leitura do dia 5 de julho em 1 Crônicas, capítulo 1 e o capítulo 2 do 1 ao 22, Atos, capítulo 23, a partir do versículo 12 até o 35, Salmo 3, Provérbios 18, 14 a 15, ao som da música Espírito e Fogo. E comecemos agora com o capítulo 1 de 1 Crônicas. Vamos lá. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cã foram Cush, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush foram Seba, Avilá, Sapta, Ramá e Saptecá. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cush gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Mizraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Ete, e também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assu, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Jeté e Meseque. Arfaxade gerou Selá e Selá gerou Eber. A Eber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabá, Olfi, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Sem Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abraão, que é Tera e Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. São estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getu, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubino de Abrão, esta deu à luz Zinrã, Joczã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Os filhos de Joczã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omá, Zefi, Gaetã, Kenaz, Tina e Amaleque. Os filhos de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Misa. Os filhos de Seir foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ezé e Dizã. Os filhos de Lotã foram Ori e Omã. E a irmã de Lotã foi Tina. Os filhos de Sobal foram Eliã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Os filhos de Zibeão foram Aías e Aná.
Os filhos de Aná foi Dizon. Os filhos de Dizon foram Anrão, Esban, Itran e Querã. Os filhos de Ezé foram Bilã, Zaavã e Jaacã. Os filhos de Dizã foram Uz e Arã. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beó, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu e, em seu lugar, reinou Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Jobabe morreu e, em seu lugar, reinou Zão, da terra dos Temanitas. O Zão morreu e, em seu lugar, reinou Hadade, filho de Bedade. Este derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Hadade morreu e, em seu lugar, reinou Sanlá e Masreca. Sanlá morreu e, em seu lugar, reinou Saul de Reobote, junto ao Eufrates. Saul morreu e, em seu lugar, reinou Baal-Anã, filho de Acbó. Baal-Anã morreu e, em seu lugar, reinou Hadade. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. Hadade morreu. Estes são os nomes dos chefes de Edom: Tina, Alvan, Jetete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. Estes são os chefes de Edom. Amém? Prossigamos ao capítulo 2, até o versículo 22. Estes foram filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Azer. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três lhe nasceram de Batsua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor o matou. Porém, Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz Pérez e Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amor. Os filhos de Zera foram Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara. 5 ao todo. Os filhos de Carmi foram Acá, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etan foi Azarias. Filho de Esrom, que lhe nasceram, foram Jerameel, Rão e Quelubai. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, príncipe dos Naasson, não é Naasson, é Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou Salma, e Salma gerou Boaz. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab o segundo, Simei o terceiro, Natanael o quarto, Radai o quinto, Ozen o sexto e Davi o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Os filhos desta foram Jezé, Sobabe e Ardom. Azuba morreu e Caleb tomou para si Efrata, da qual lhe nasceu Ur gerou Uri gerou Bezalel. Então Esrom teve relações com a filha de Maqui, pai de Gileade. Ele tinha 60 anos de idade quando a tomou, e ela deu à luz Segubi. Segubi gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesus é o Senhor. E no celeiro seu trigo ele recolherá, quanto a palha com o fogo inextinguível queimará, e toda árvore que fruto não produz pela raiz cortará. Prossigamos ao Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim:
não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, protetor és. Tu és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. O Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Amém. Senhor Jesus. A salvação da vossa alma. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Provérbios 18, 14 e 15. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se algo extraordinário vos estivesse acontecendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, do versículo 12 até o final. Amém? Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: juramos sob pena de maldição não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso, agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para um lado, perguntou-lhe: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada, fizeram um pacto sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tenho de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os regem, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão.
Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passe bem. Então os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo e, durante a noite, o conduziram até Antipátride. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando estes chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era e, quando soube que era da Cilícia, disse: ouvirei você quando chegarem os seus acusadores, e mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. E essa é a porção dela para esse dia. E enquanto eu faço uma pequena edição do dia, continuamos ouvindo a canção Espírito e Fogo. Jesus é o Senhor. Amém. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós batizamos com água, Ele com Espírito e com fogo fará, limpará a sua eira e no celeiro seu trigo Ele recolherá. Quanto a palha com o fogo inextinguível queimará, e toda árvore que fruto não produz pela raiz cortará, e no fogo lançará. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, da vossa alma, da vossa alma, a salvação da vossa alma. Estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se algo extraordinário vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que na revelação de sua glória vos alegreis, exultando na revelação de sua glória vos alegreis, exultando